Muito Então, bacana, muito bacana. Dora, eu acho que foi tanta coisa que você trouxe para a gente. Aqui é um público de CIOs, CDOs e CTOs, então você está em casa aí, está todo mundo preocupado em como usar da melhor forma possível, né, a inteligência artificial. O que você falou me faz pensar que é como se a gente tivesse que agregar num projeto, né, de implementação de inteligência artificial uma espécie de análise de impacto, né, a cada implantação e a cada nova versão e uma análise de impacto talvez social, né, pelo que você está falando, né, das consequências que isso pode trazer, seria isso? não, é análise de impacto no seu negócio e se a gente considerar que todas as organizações têm uma obrigação social, é também um impacto social, né? Por exemplo, um impacto muito grande, o último artigo que eu publiquei no Globo, porque o espaço não é relativamente pequeno, mas foi resumido, porque é uma defesa que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, é agregar a pauta de ESG com a inteligência artificial. Então, por exemplo, o impacto hoje, como eu tentei falar um pouquinho antes, o modelo, essa técnica, ela é intensiva em dados, né? Então, se ela é intensiva em dados, ela precisa de processadores de dados robustos. Por isso, ela usa muita energia e, consequentemente, ela gera muito CO2. Então, existe um paradoxo em relação à inteligência artificial e ao meio ambiente, por exemplo. Ao mesmo tempo que hoje a sociedade tem o conhecimento da mudança climática que a gente tem, porque exatamente a inteligência artificial permite lidar com grandes volumes de dados. Eu não sei se vocês já viram, tem uma antena enorme na Amazônia, com sensores que captam as informações e vai, a partir daí, em modelos com inteligência artificial, você vai acompanhando as mudanças. Ao mesmo tempo, também a inteligência artificial tem permitido otimizar vários processos. Mas, ao fazer isso, como ela é intensiva em dados, intensiva em processamento, intensiva em energia e em geração de CO2, ela também impacta negativamente. E que eu saiba, não tem um estudo em nenhum lugar do mundo, pelo que eu saiba, que eu acompanho, que encontrou o vetor entre o que ela gera de economia, digamos, positivo sobre o meio ambiente e o negativo. Se o vetor é positivo ou negativo. Não se tem esse estudo, né? Então, também tem todas essas questões. Agora, nessa última versão da proposta europeia de regulamentação, incluíram a questão do meio ambiente. Aqui na PL 2338 não tem nada sobre isso. Então, tem várias questões, né? Mas você tem que acompanhar, primeiro, a sua própria organização, né? O que você está usando, o que é, o que você está usando. Você tem que se capacitar internamente para fazer as perguntas certas, para saber o que você tem que olhar se você está usando um sistema ofertado por terceiros, como você se prepara, como você documenta tudo que você está usando, e uma parte vai, se você estiver usando dados pessoais, vai também ter uma convergência com a LGPD, né? Principalmente Sim. o artigo da LGPD que fala exatamente sobre modelos estatísticos que usam grande volume de dados. Tem um economista que agora eu não sei se é do MIT ou de Harvard, né? Aquele Daron Acemoglu, que escreveu o livro Power and Progress, onde ele fala que cabe às empresas ou aos governos, aos decisores, escolher qual é a tecnologia que vai ser utilizada, porque você pode ter uma inteligência artificial, por exemplo, que aumenta o poder do operário e tem uma que substitui o operário, né? Então isso também faz parte, né, dessa análise. Ele tem escrito, assim, com uma certa frequência, digamos assim, artigos, até na mídia, sobre a inteligência artificial. Eu acho que, pensando só pela inteligência artificial, assim, eu não vejo grandes contribuições, não. Não tem um aprofundamento grande, não. Agora, é claro, qualquer decisão, né? O que você vai usar, o que eu observo, volto a dizer, não tem a pesquisa, só a observação, o caminho, a porta de entrada
para as organizações usarem inteligência artificial duas motivações: reduzir custo e aumentar a eficiência. Então, isso tem um impacto, por exemplo, no mercado de trabalho, na equipe, não tem como. Né? Porque quando você reduz custo, você está automatizando funções e tarefas. Então, você vai precisar de menos pessoas para fazer aquelas mesmas tarefas. Aliás, é como acontece em todo o processo de automação, que também se confunde muito. A gente vê no mercado também, não só no mercado, na área pública, muito forte isso. Se fala, bom, confundir automação com inteligência artificial. Você vê vários processos que não tem nada a ver com a inteligência artificial, é simplesmente automação, você está automatizando processos com modelos básicos, nada muito sofisticado. Doutora, meu nome é Sérgio, eu trabalho como CIO aqui de uma empresa de saúde, e a gente tem um desafio. Você imagina, né? Uma empresa de saúde, ela processa a quantidade de faturas incríveis, que são, na verdade, guias de faturamento. Então, um prestador fatura contra uma empresa de plano de saúde, e ela diz que para atender o Sérgio e para atender a doutora, ela usou tantas laudas lá, né? Essas laudas vêm as quantidades de procedimentos executados, exames, a consulta, a taxa, os valores que compõem uma fatura. Tem um batalhão de pessoas para fazer isso. Por que eu estou falando e tocando nesse tema? Porque eu fiz alusão à redução de custo. Né? A gente tem um custo extremo com o CSC, que é um Centro de Serviço Compartilhado, onde a gente usa muito RPA para poder exatamente automatizar esses processos repetitivos. E agora com a IA, além de automatizar, a nossa intenção, e aí essa é uma pergunta, é que ela interprete e comece a pegar outros comportamentos. Vou dar um exemplo de comportamento. Num determinado paciente, até é divertido, ele usou tanto soro num único paciente, uma sessão, que ele poderia morrer afogado, poderia encher uma banheira de soro. O outro, ele podia mumificar com a quantidade de higropore, micropore, né, que foi utilizado. Então, são esses desvios que a gente quer começar a fazer com que a inteligência artificial substitua hoje um humano que está atrás, não só processando essas faturas, mas tentando achar esses comportamentos de distorção e apartando e tal. E a gente montou uma curadoria para ajudar a IA a desprezar falsos positivos. Como é que a senhora vê esse dispositivo? Sérgio, está no caminho certo? Tem que ter uma curadoria? Ela aprende sozinha? E, de fato, a gente está visando redução de gente, porque um centro de serviço compartilhado tem muito serviço, ou seja, muito headcount de baixo capital tecnológico, né? Ou seja, eles fazem um trabalho bem operacional, que são esse tipo de validação. E o interessante que é validar os desvios, a gente tem pouca precisão com relação a isso. Olha, seria irresponsabilidade minha dar uma opinião assim, só ouvindo você falar um minuto, né? Isso é todo um processo complexo, teria que ver, estudar. Agora, eu acho que, assim, aparentemente, esse problema que vocês têm é absolutamente adequado com a inteligência artificial, porque ela vai estabelecer. É isso que você falou, não é só porque ela faz mais rápido o serviço que as pessoas fariam, mas ela também estabelece correlações inusitadas, né? Ela busca correlações inusitadas. Então, nós humanos, às vezes, a gente acha, bom, a gente define que essas são as variáveis importantes que precisam estar correlacionadas. De repente, nos dados, exatamente ela descobre isso que eu falei, que isso que é a caixa preta, que a gente não sabe. Tem alguns estudos já que você pode buscar sensibilidade, né? Você tira uma variável, aí você vê o resultado, é tudo muito embrionário, mas de qualquer jeito ela estabelece correlações que a gente nunca pensou, né? Então, ela não é só que ela substitui e torna mais, diminui custo, ela aumenta a eficiência, porque ela melhora o processo. Se você, por exemplo, para classificar também, ela é ótima, a inteligência artificial é ótima para classificar. Então, você pega os processos todos e ele encontra, ele coloca em cluster, né? Ele vai encontrar similaridades. Isso também. Todo, como você começou a falar, que vocês têm um nível de documentos, um volume de documentos muito grande, né? Então, ele organiza, tanto que os escritórios de advocacia, que também têm volumes grandes de papelada, digamos, de documentos, estão cada vez mais usando, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, tem funções muito... Aliás, eu acho que todas as funções... Eu desconheço hoje uma área de atuação, uma tarefa que você não vai ter ganhos com inteligência artificial. Agora precisa ter escala.
né? Porque se não tiver escala, também não justifica o investimento que você precisa fazer. Então, tudo tem que pensar. Uma questão que também eu já observei várias vezes no mercado é a utilização de inteligência artificial em situações que não precisavam, né? Tem sistemas muito mais simples que já dariam conta do problema, né? Então, a opção por inteligência artificial não foi boa do ponto de vista da gestão da empresa, do ponto de vista da empresa. Por que se optou? Muitas vezes porque, como o gestor desconhece, o pessoal de TI, porque alavanca a si próprio, né? Ele está usando inteligência artificial. Hoje é bacana isso agrega valor para a sua própria carreira. Então, Tá na tudo moda, né? isso É isso. está na moda. Então, tudo isso tem que ser pensado. E quais são as situações que justificam você usar a inteligência artificial de fato, ter incutir o risco, porque você nunca vai conseguir eliminar o risco, né? Qual é a característica central do modelo estatístico de probabilidade? É o que se chama variável intrínseca de incerteza. É sempre uma probabilidade. Então, só pela característica de ser um modelo estatístico de probabilidade, já tem uma variável intrínseca de incerteza. Então, você tem questões, você consegue mitigar o risco, mas você não vai eliminar, né? Então, outros modelos de programação que não são probabilísticos, de repente você tem um resultado melhor, né? Mas é isso, para tudo isso, para tomar essas decisões, para saber, tudo isso tem que se familiarizar, né? É um processo assim, da direção da organização que tem que começar. Não é que todos vão saber desenvolver o sistema, mas é saber a lógica de funcionamento. E para que ele vai agregar valor, de fato, hoje é fundamental. Tem casos que são clássicos, né, como, por exemplo, da indústria financeira, de cartão de crédito, né, que verifica através de inteligência possíveis fraudes, né? Antigamente eles tinham um escritório cheio de gente que ficava analisando os documentos para ver se tinha alguma coisa diferente. Hoje em dia não, já é por inteligência, porque você clusteriza o comportamento de consumo da pessoa e se essa pessoa saiu daquele cluster de comportamento, você liga para ela e pergunta: o senhor teve essa despesa mesmo, né? Então você tem vários... Em todas as áreas, seguradora, instituições financeiras, fraude já está se usando há algum tempo e tem um resultado muito positivo, né? Porque o que faz, também uma outra característica que eu não comentei, dessa técnica de redes de negócios profundos, ela identifica padrões em grandes volumes de dados. E o que é a fraude? É quando sai de padrão. Então, é exatamente isso, o que saiu do padrão. Então, ela identifica o que é padrão e, consequentemente, ela identifica o que não é padrão. O que está fora do padrão. O que está fora do padrão tem um potencial de ser uma situação que está se configurando de fraude. Então, acho que a Daniela Eichler também está com uma pergunta aí para você, professora. Professora, primeiro, obrigada pela explicação super didática. Eu tenho uma questão, como você colocou, na verdade, alguns algoritmos como esses de fraude já são usados e conhecidos há algum tempo. O que vem mudando, obviamente, é a capacidade de processamento que não existia. Mas, principalmente depois do ChatGPT, que acabou de completar um ano, tem muito excitement e preocupação, quer dizer, está um pouco polarizado, né? As pessoas acham que ninguém mais vai ter emprego e, por outro lado, acham que AI vai resolver todos os problemas do mundo. Qual é a sua visão, assim, não sei, em 3 anos, como é que vai ser o nosso cenário? Olha, eu acho que tem vários impactos, né? Essas são perguntas que a gente precisava de muito tempo, eu fico assim, preocupada de responder muito sucintamente e ser mal compreendida, mas, por exemplo, no mercado de trabalho, eu acho que a inteligência artificial tem 3 impactos no mercado de trabalho que eu destacaria. Um é o deslocamento do trabalhador, né? Então, como eu disse antes, ele está expandindo um processo de automatização que já estava em curso, né? No final do século passado, começo desse século, 4 setores no Brasil tinham maior taxa de empregabilidade. Era a indústria automobilística, o governo, o setor bancário e o varejo, né? Hoje, por exemplo, para pegar só a indústria automobilística, qualquer um que olhar lá no YouTube tem como é que se faz carro hoje.
é praticamente máquinas fazendo máquinas, né? Então, o processo, dizem os especialistas, um deles é considerado o grande especialista de automatização, que é o David Otter, ele diz que é difícil separar os efeitos da automação programada da automação inteligente com inteligência artificial. Mas, de fato, é isso. Isso é um impacto real, é um deslocamento, porque eu não vejo nenhuma profissão deixando de existir nesse momento. Agora, o que está acontecendo dentro de cada atividade está automatizando cada vez mais funções e tarefas, né? O outro impacto é um impacto negativo sobre a renda, porque à medida que sobram menos funções reservadas para os humanos, a remuneração diminui, porque é oferta e demanda, né? Saiu agora em recente, acho que foi em agosto, um novo documentário no Netflix, chama Trabalho. Foi feito pelo casal Obama, e é o Obama que faz todos os 4 episódios, ele que entrevista, ele que acompanha, e lá dá para... Essa é a mensagem, né? Por exemplo, o primeiro é sobre o cuidador, né? O cuidador foi tão considerado que, não sei se vocês perceberam ou acompanharam, no discurso inicial do presidente Biden, citava o cuidador, e no projeto, na primeira... o projeto de investimento falava do cuidador. E o primeiro episódio dos 4 dessa série é sobre o cuidador. Mas à medida que tem mais gente buscando essa atividade, a curva é decrescente de remuneração. Então, é um impacto negativo sobre a renda. E o terceiro é a questão de qualificação, requalificação, porque, de fato, como eu disse antes, as funções estão mudando o seu conteúdo e tem as novas funções que você precisa, não rompe com a tradição, por exemplo, do treinamento. São funções que não adianta treinamento, requer formação. Eu tive 1 ano e meio, até começo do ano passado, fiz uma consultoria na área de transporte, por exemplo, no Brasil. Você pega o motorista de caminhão, ele dirige caminhão de carga, as grandes transportadoras. Ele dirige super bem há 10, 15, 20 anos. Hoje, o que está acontecendo? Um dos dilemas é que o caminhão está vindo com tecnologia embarcada, e uma delas é, inclusive, inteligência artificial. O motorista, que dirige super bem o caminhão, não tem formação, em geral, com raras exceções, para entender a tecnologia embarcada, que, na verdade, ela dá o resultado em relação à performance do motorista, a trajetórias, em suma. Ela monitora tudo que está, o consumo de combustível, né, o quanto que ele acelera e freia, isso tem impacto no consumo de combustível, uma série de indicadores que... Aí o que as grandes empresas estão fazendo? Pelo menos até 1 ano e meio atrás, que eu acabei essa consultoria. Elas estavam contratando um intermediário, né? E isso reduz a parte do ganho de redução de custo, né? Porque ela tem que colocar... Então, isso está acontecendo em todas as áreas. Eu acho, todo mundo sabe disso, falta profissionais qualificados no Brasil e no mundo inteiro para essas novas funções. Mas isso eu me preocupo menos, eu acho que é um problema, porque eu acho que o mercado está buscando soluções. O que me preocupa mais é que tem uma mudança de interface entre homem e máquina em todas as atividades. Então, se você pegar hoje, por exemplo, na área médica, quase nenhuma cirurgia abre o corpo, feito por aparelhos, né? Só que na faculdade de medicina não tem no currículo o ensino de lidar com a tecnologia. Os médicos que não têm por iniciativa própria buscar não sabem usar. Então, você pega assim, na pandemia a gente viveu isso, susto dos professores de repente terem que dar aula através virtual. Então, tem uma mudança, interface inédita entre homem e tecnologia que está acontecendo em todos os setores. Então, isso é o quadro do mercado de trabalho, né? Então, isso é uma questão. A questão é que não tem saída. Então, eu tenho defendido... Ontem eu participei de uma... Ontem não, hoje é terça, não, hoje é quarta. Segunda-feira, lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, convocou um grupo de especialistas para discutir lá, e um dos temas era o mercado de trabalho. O que eu acho, por exemplo, também concluí sobre o mercado de trabalho, eu acho que a equação que se fala muito, principalmente na época de campanha eleitoral, que vai ter investimentos aí para gerar emprego. Eu acho que essa é a equação da economia industrial. Eu acho que essa não é a realidade agora. As empresas, quando investem, elas estão investindo grande parte em automação.
né? Então, claro que tem uma geração de emprego, novos empregos marginal, mas então qual é o caminho? É você criar política pública que possibilite as pessoas empreenderem, né? Pequenos empreendedores, microempreendedores, porque carteira assinada não é o caminho. O mercado de trabalho futuro não é baseado em carteira assinada como foi até agora. Então, tem mudanças assim que tem impacto forte na sociedade, tem um aumento da desigualdade muito acelerado, né? A diferença entre a remuneração saiu essa semana, ontem, acho que foi ontem. Eu vou escrever em algum momento sobre isso. O Le Figaro fez uma matéria sobre a remuneração dos especialistas em tecnologia na França. São salários astronômicos. Então, você tem aumentado a desigualdade, tanto entre países, entre empresas, entre pessoas. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial tem um potencial de democratizar muito forte, porque ela permite ganhos na saúde, na educação, por exemplo. A grande contribuição, na minha perspectiva, é a aprendizagem personalizada. Porque o que a gente tem no ensino hoje? O professor ensina da mesma forma para todo mundo, quando a gente sabe que cada um aprende de uma maneira diferente. Então, os países que já estão praticando, que eu acho que não está ainda no Brasil, com plataformas que de fato entrega o aprendizado personalizado, isso vai ter um ganho enorme e democratiza, porque mais pessoas que não são da elite vão ter acesso a uma aprendizagem melhor. Então, é isso. Bom, É bacana porque você acabou respondendo a próxima pergunta que o Cássio Pontes aqui da Sangoban Canalização ia fazer. Como você vê a inserção da IA generativa na universalização do ensino público de boa qualidade, né? Exatamente isso. Muito bacana que você já, por coincidência, já foi lá. Você sabe que ontem eu estava conversando com o presidente de uma empresa que é uma oficina de reparo, de manutenção de helicóptero. E ele falou para mim que ele está preocupado porque os mecânicos de helicóptero estão chegando numa certa idade que eles não têm o treinamento para as novas ferramentas e softwares de inteligência artificial que estão surgindo. Então agora você tem um carrinho, né? Você tem inteligência artificial que vê quais são as ferramentas que estão faltando na caixa, porque se o mecânico esquecer uma ferramenta dentro de um motor de um helicóptero, aquilo cai. Então a inteligência artificial já está fazendo esse tipo de coisa, né? De monitorar o trabalho do cara e ver que ferramentas estão faltando e quais que tem que ser usadas. 40 bilhões de dilemas. Eu estou lendo aqui que a Daniela, que está perguntando, então, como preparar o restante dos C-Levels por parte dos conselhos nessa área. Esse é o desafio que está todo mundo tendo, né? Eu acho que tem que ter uma estratégia, como tudo. Você tem que ter uma estratégia, como é que você vai trazer essa discussão de uma forma organizada dentro da sua organização, quais são os especialistas, porque dentro daquela listinha que eu coloquei, uma delas é você criar uma rede de relacionamento, né, de parceiros, não é de relacionamento, de parceiros, é muito importante. Né? Eu defendo sempre, eu voltei para a academia tem 12 anos, então eu passei muito tempo no mercado. O setor que eu fiquei mais tempo foi justamente os bancos, trabalhei na área de banco de investimento durante 12 anos, e eu defendo muito a aproximação entre o mercado e a academia. Muito. Eu acho que aqui no Brasil essa relação é muito tênue. Né? Então, eu acho que, assim, faz parte dessa estratégia do CEO, do conselho, também criar quais são os parceiros, como é que traz essa discussão, como é que faz internamente, como fez com outros momentos disruptivos, outros temas estratégicos para a organização, né, de workshops internos, simulações, experimentação. É isso. Como é que cada um tem que buscar uma forma de familiarizar? Mas, para mim, assim, me preocupa extremamente. Eu tive já reunião com executivos assim, muito importantes, head de áreas de grandes empresas, e usando inteligência artificial, sem nenhum conhecimento sobre o que é aquela tecnologia, o que ela está. Mesmo sem saber, de fato, se ela está entregando aquilo pelo qual foi ofertado. Né? Então, é isso, não é simples.
De fato, assim, se alguém disser que a inteligência artificial é simples, é porque não sabe nada de inteligência artificial. É uma tecnologia complexa, é uma tecnologia multidisciplinar. Quando há quase 7 anos atrás, mais ou menos, eu tomei a decisão, eu já não me lembro por quê, mas eu vi que a inteligência artificial vai mudar o mundo e eu quero estudar essa tecnologia. Eu tomei a decisão, aproveitando que eu fiz engenharia em 1843, que era Fortran, os mais velhos vão se lembrar, Fortran, cartões perfurados, mas pelo menos ficou o raciocínio lógico, né? Então, eu aproveitei e eu estudo a tecnologia em si, em paralelo aos impactos sociais, né? Eu tenho um mentor, esse que eu estou escrevendo um livro agora, um novo livro, é o meu mentor de tecnologia, que foi fazer o doutorado no MIT, e nunca mais voltou. Até o Sérgio conhece ele de criança, é o Davi Geiger. E é isso. Então, tem que fazer. O que não dá é para ignorar. O que não dá é inexorável que ela é uma tecnologia. Então, na minha visão, hoje uma organização que não usa a inteligência artificial vai perder competitividade em relação a quem usa. E vai perder competitividade também se usar a inteligência artificial sem nenhum padrão, sem nenhuma diretriz, sem nenhuma governança interna. Né? Você tem algum benchmarking de como é que os países mais desenvolvidos estão fazendo para se estruturar do ponto de vista corporativo? O que as corporações lá estão fazendo? Olha, não tem assim, não é um país dos países, né? São as organizações. Esse trabalho que eu mencionei, esse relatório que saiu em junho desse ano, junho ou julho, que é da FGV, que foi um dos 2 coordenadores, um deles é esse Alexandre Zavaglia, que é meu aluno de doutorado. E eu participei do processo como pesquisador convidado, a gente foi discutindo todas as etapas. Eles fizeram um levantamento, só que tem lá, por exemplo, a Microsoft é uma das empresas entrevistadas e tem todas as regras de compliance, e todas as regras éticas. Agora, isso não quer dizer que é usado na prática. Entendeu? Há uma diferença entre você ter... Todas as grandes empresas têm os seus padrões éticos. A questão é se usa ou não. Né? Então, eu acho que todos os lugares... eu não sei, Sérgio, eu acho que ainda não tem, assim... Quem tem mais estruturado são as Big Techs, mas são as que menos... Na minha visão, são as que menos usam no dia a dia. Eu já escrevi, inclusive, sobre isso. Tem um descompasso total entre o que tem teórico, o que tem construído na organização e, de fato, a prática, né? É muito distinto. Agora, as organizações em geral, que não são as Big Techs de tecnologia, acho que está todo mundo nesse processo. Eu acho que o uso de inteligência artificial está mais avançado na Europa, nos Estados Unidos, em relação a gente. Mas eu acho que a governança não está, eu não vejo assim. Tem várias propostas. Essa pesquisa que a gente está fazendo, essa que eu me referi, que por sinal, por coincidência, foi a primeira reunião, foi hoje, essa concorrência financiada pelo Google, que foi uma concorrência internacional, a gente vai fazer, inclusive, hoje levantamos, tem uns 10 a 15 principais frameworks que foram propostos no mundo, né? Tem uns 40, a gente selecionou os que a gente acha melhores e para ver quais são os pontos de convergência, o que eles têm de diferente. Vamos começar a fazer essa análise comparativa. Mas é isso, os frameworks estão aí. Mas se você não tem uma regulação, eu não acredito em autorregulação sem uma regulação do Estado. Né? Então, esses frameworks eles podem existir, mas eles vão ser efetivos se você tiver uma regulação do Estado, com punição. O que eu acompanhei também de autorregulamentação, ela vai no limite, porque quando conflita o interesse comercial e o interesse da sociedade, prevalece o interesse comercial. Isso não é uma crítica, é assim que funciona a empresa, a lógica da empresa. Né? O objetivo dela é entregar valor para o acionista. Então, tem que prevalecer o interesse comercial. Então, precisa ter uma regulamentação que dê parâmetros e obrigue as empresas a seguir uma determinada. Mas é tudo muito novo, né? Muito. Eu vou fazer aqui a última pergunta, não sei se alguém quer fazer mais uma, mas até para a gente não ocupar demais a professora aqui, mas eu queria saber sobre China e Estados Unidos. Aquele autor e empreendedor, o tal do Kai-Fu Lee, né? Ele acha
que a China vai passar os Estados Unidos, porque a gente está numa fase onde não importa tanto a gente ter cientistas de dados, mentes acadêmicas brilhantes, mas muito mais quantidade de dados. E como na China não existe cuidado de preservar a privacidade, né? Parece que o próprio chinês abre mão disso, ele quer ter retorno, né? A massa de dados que esses caras estão gerando vai ser maior e, consequentemente, os algoritmos vão ser mais bem treinados do que os americanos conseguiriam, por causa das regras, das leis. Você acha que isso faz sentido? Vai ter uma diferença entre China e Estados Unidos ou vai ser especializações diferentes para cada país? Olha, eu acho assim, eu tenho um desconforto muito grande a essa nova, sei lá, profissão, função chamada futurista, né? Eu acho que a gente pode prever 5 anos, assim, o que está acontecendo, ainda mais nessa velocidade de mudança. O processo americano de desenvolvimento é absolutamente distinto da China, né? A inteligência artificial avança nos Estados Unidos, aliás, como qualquer desenvolvimento de qualquer tecnologia, de qualquer processo, através das empresas. E na China é centralizado no Estado, né? Qual foi o estalo que deu, isso eu até já escrevi um artigo sobre isso, mas que deu na China em relação à inteligência artificial? Foi no AlphaGo, quando o sistema desenvolvido pela DeepMind, que depois, em 2014, foi comprada pelo Google, quando ganhou, porque 250 milhões de chineses acompanharam aquela partida das 5 que o sistema de inteligência artificial ganhou 4 e o Sheldon Lee, se não me engano o nome dele, ganhou só uma, né? Aqui eu tenho no YouTube, tem um documentário que aparece, inclusive, uma reunião da cúpula do Partido Comunista com representantes estrangeiros e já anunciando, no final de 2016, já anunciando como estratégica a inteligência artificial. E eles fizeram fizeram 2 documentos, inteligência artificial na China em 2025 e 2030 para passar aos Estados Unidos. Então, tudo centralizado, né? Então, o que eles fizeram? Por exemplo, as 3 maiores big techs chinesas, cada uma delas tem uma responsabilidade de um setor específico. A contrapartida é que o Estado não deixa competir e ainda favorece o financiamento. Então, a Tencent tem uma tarefa, a Alibaba tem outra tarefa e por aí vai. Então, é tudo... E eles têm 1,5 bilhão de pessoas, né? 1,5 bilhão de pessoas. E os dados não tem uma LGPD, não tem isso. Os dados... Então, é um outro processo. O que está acontecendo é que hoje a China já está equiparada com os Estados Unidos do ponto de vista de pesquisa, de desenvolvimento e implementação, né? Aquela China que copiava ficou para o passado. Eu tive lá em 2015. É impressionante. A cidade de Shenzhen, por exemplo, era uma cidade que na década de 80 era uma vila de pescadores. Eu vi as fotos. Hoje é o maior centro de hardware do planeta, né? Então, é um outro processo de desenvolvimento, né? Nos congressos acadêmicos, a curva assim, é ascendente de número de trabalhos apresentados da China, e tem toda uma história, porque os chineses foram estudar nos Estados Unidos, né? O Kai-Fu Lee, por exemplo, toda a formação dele, o estudo e depois todos os primeiros anos de trabalho foi todo nos Estados Unidos. Ele foi para a China como CEO do Google. Exatamente. Então, assim, se a gente vê, assim, é um pouco o que está acontecendo na Europa. As 3 empresas, eu também fiz um artigo sobre isso, as 3 empresas que são, uma delas é a Mistral, francesa, que estão sendo consideradas como campeões, as futuras big techs europeias. Se você for ver, os fundadores todos são remanescentes de big techs americanos. E os financiadores também são fundos americanos. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Agora, hoje, no Ocidente, são as 5 big techs americanas, elas dominam a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de inteligência artificial.
porque na verdade, elas dominam a infraestrutura da internet, né? É uma concentração de mercado, e toda a atitude, a reação de todos os órgãos reguladores da Europa. Eu tive lá em julho do ano passado num programa de fellow e participei de um painel lá na sede da ONU, em Genebra, que foi dentro do evento maior de AR for Good. E toda a discussão assim, tentando barrar o domínio das Big Techs americanas no território europeu. Vão ser as Big Tech chinesas. E as chinesas também estão entrando. Estão entrando forte. Uma das grandes impactos, para mim, assim, o mercado de trabalho, no meio ambiente e a concentração de mercado. É impressionante. Eu fiz também um artigo que eu levantei dados assim, né, sobre a infraestrutura da internet. É impressionante o domínio dessas empresas. Bom, gente, eu queria agradecer muito a Dora. Eu acho que você foi super didática, como a Cláudia falou aqui, a Daniela falou, e te agradecer muitíssimo aí. Espero que vocês tenham gostado também. Não dá para a gente ficar também perguntando aqui, né, a noite toda, mas eu acho que depois, se você puder talvez dar alguma bibliografia para o pessoal também poder ler um pouco, alguma coisa ligada à parte de corporativa, né, acho que vai ajudar o pessoal também. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, né, e que a gente possa conversar daqui a algum tempo de novo aí para ver as mudanças que aconteceram no mundo, né, Dora?